Daí, galerinha dos sextos anos, professor Genoir na área. Essa semana a gente vai trabalhar o clima e os fatores geográficos, beleza? Percurso 13 aqui do nosso livro base, certo? Primeiro a gente já trabalhou no outro percurso o que é clima, né? Clima é a sucessão habitual dos tipos de tempos, ou seja, o clima, para se saber o clima de uma região, há necessidade de se fazer uma pesquisa durante muitos anos, aproximadamente uns 30 anos, né? Os especialistas vão pesquisando vários fatores para poder determinar o clima de uma região que é totalmente diferente do tempo que altera a cada momento, a cada dia, né? Às vezes não, mas ele vai mudando sempre, certo? Quais são os fatores do clima? Existem dois fatores, né? Existem os fatores astronômicos, por exemplo, o movimento de rotação da Terra, né? E também a inclinação do eixo, né? Como eu já levei lá na sala para vocês, o globo mostrando que o nosso planeta Terra está um pouquinho tortinho, está um pouquinho inclinado em relação ao Sol. Então esses aqui são fatores astronômicos. Já os fatores meteorológicos são ventos e as massas de ar, que também já expliquei, que são aquelas grandes porções de ar que tem características dos lugares onde elas se formam. Elas podem ser quentes, se formam em lugares quentes, por exemplo, na Amazônia, frias, se formam mais próximos aos polos, né? Podem ser úmidas e podem ser também secas, dependendo da onde elas se formaram, ok? Então, quais seriam, então, os fatores determinantes do clima? Para a gente saber o clima de uma região, então. O fator mais importante é a latitude, né? O que é a latitude? A gente já trabalhou, é a distância em graus, né? Aqui seria 0 graus, vai subindo graus, vai descendo aqui. E como o nosso planeta está inclinado, os raios do Sol vêm, então, quanto mais próximo do meio aqui do planeta, os raios do Sol vão pegar mais diretamente. Vão ter climas mais quentes. Quanto mais próximos dos polos, os raios do Sol vão pegando um pouquinho mais de lado, então vai ficando bem mais frio, né? Vai indo. Aqui na parte central do planeta mais quente, vai diminuindo até ficar bem gelado nos dois polos. Isso aqui é o fator mais importante que determina o clima de uma região. Outro fator é a altitude, né? Quanto mais alto, mais frio, né? Todo mundo já foi para a serra, sabe como é que é, mais alto, mais frio. Geralmente, a cada 200 metros de altitude, que é em relação ao nível do mar, a cada 200 metros diminui geralmente 1 grau centígrado, certo? Então, a altitude também determina os climas. Então, se os lugares altos têm climas diferentes dos lugares baixos, por exemplo, aqui onde a gente mora, é um pouquinho diferente do clima em cima da serra aqui, que fica a 1.000, 1.500, 2.000 metros daqui. Outro fator, que está tudo aqui no nosso livro, é a maritimidade, continentalidade. Maritimidade é se a região é perto do mar, do oceano, e continentalidade é se for mais longe. Então o que acontece? Quando aquele lugar é muito próximo do mar, como a água do mar é uma grande porção, ela aquece durante o dia, né, por causa do sol, certo? Ela vai aquecer e ela vai liberar à noite esse calor retido durante o dia bem devagarinho. Já nas regiões, nos lugares mais longe, não vai ter essa grande massa de água para fazer esse processo. Então vai acabar tendo um clima diferente. Por isso que as regiões mais próximas do mar são mais fresquinhas no verão e também mais quentinhas no inverno. Não estou dizendo que é quente, mas em relação aos lugares mais longe, acaba sendo um pouquinho mais quente no inverno, um pouquinho, né, bem pouquinho a mais, um pouquinho, e
no verão é um pouquinho mais fresquinho. E também vai ser mais úmido, né, na região próxima dos oceanos, porque vão se formar massas de ar aqui, né, as nuvens, e vai chover. Então aqui tem mais umidade no ar, vai ter mais chuva. Então vai ser perto do mar, vai ter climas diferentes de lugares mais longe do mar. Outro fator, que também está aqui no nosso livro, é a vegetação. Né? Vocês podem ver a vegetação. Ou seja, os lugares onde tem mais vegetação, como por exemplo a Amazônia, outros lugares, tem mais umidade, porque as plantas elas seguram essa umidade. Outra coisa é que as plantas geralmente têm cores mais escuras, elas também absorvem mais a radiação solar. Então esses dois fatores fazem com que em lugares com mais vegetação tenha climas diferentes em lugares com menos vegetação. Esse é um outro fator. Outro fator são as correntes marítimas, né? Que aqui tem no livro tem um mapa mostrando as correntes marítimas, que elas levam para os lugares onde elas vão, elas levam ou águas mais frias ou águas mais quentes, provocando também mudanças na atmosfera, mudanças climáticas. Um outro fator é o solo. Né? Vamos aqui a outra página, vocês podem ver aqui o solo. Então, o solo, dependendo do solo, se for um solo com cor mais escura, vai reter mais a radiação. Se forem solos mais claros, vai reter menos. Portanto, lugares com solos mais escuros têm climas diferentes de lugares com solos menos escuros. Outro fator é o relevo. Né? Como assim o relevo, professor? Já não falou da altitude? A altitude é uma coisa, lugares mais altos é mais frio, mas o relevo é em função, geralmente, das serras, né, que acabam dificultando às vezes uma massa de ar. Aqui vamos supor que aqui seja o mar, se forma uma massa de ar aqui, e ela quando ela vai esbarrar nesse relevo, e nessa região aqui vai ter um clima diferente dessa região aqui, porque essa massa de ar vai acabar provocando chuvas aqui, né, umidade nessa região, e aqui para o outro lado ela vai passar sem chuvas. Portanto, nessa região aqui vai ter um clima diferente do outro. Isso é em função do relevo, que são as formas da superfície da Terra, certo? Então, relevo influencia no clima de uma região, o solo, a vegetação, as correntes marítimas, a maritimidade e a continentalidade, se é longe ou próxima do mar, se tem mais ou menos vegetação, se o solo for escuro ou mais claro, os relevos permitem ou não as passagens das massas de ar, tá? A altitude, então conforme mais alto no relevo vai ficando mais frio, certo? Professor, mas quanto mais alto não fica mais próximo do Sol? Não é assim, né, gente? Porque o Sol fica a milhões de quilômetros. Então, 1.000 metros, 2.000 metros, até 5, 10, 15 mil metros não vai ter interferência nenhuma. Se tu tá mais para cima, não tem nada a ver que vai ficar mais quente. Tem a ver com pressão atmosférica e outros fatores. Então, quanto mais alto, mais frio vai mudar o clima. E o fator mais importante, então, é a latitude. Se um lugar estiver mais próximo dos polos, vai ser mais frio. Quanto mais próximo da linha do Equador, porque os raios do Sol pegam diretamente, vai ser mais quente. Então, esses são os 7 fatores que influenciam no clima de uma região. Então, os pesquisadores, né, os meteorologistas, os climatologistas, eles pesquisam durante muitos anos, vários anos, então, para determinar o clima de uma região. Por exemplo, nosso clima aqui é considerado clima subtropical, aqui onde a gente mora CFA, e na serra para lá já é CFB. Ok, gente? Então, a atividade de vocês é fazer realmente um relatório desse vídeo. Fazer um texto, escrever tudo que vocês entenderam sobre o clima, o que é clima, os fatores astronômicos e meteorológicos, e explicar um pouquinho como é que a latitude influencia no clima, a altitude, a maritimidade e continentalidade,
as correntes marítimas, a vegetação, o solo e o relevo. Ok, pessoal? Abraços, até a próxima.